Oi, gente. Primeiro eu vou me apresentar aqui para vocês. O meu nome é Juan, eu sou da turma 83, vou ser o monitor de física de vocês esse semestre. Essa semana ainda vai entrar outro monitor para me ajudar, mas acho que essa parte do segundo período vai ficar mais para mim. Então, vou começar aqui a revisar com vocês. Praticamente toda semana a gente vai ter aula de revisão, porque tem tanto a parte da física quanto da neurofísica. Então é bastante conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, tá? Manda mensagem no privado que eu tento ajudar vocês da forma que eu conseguir. Então, começando lá por essa parte do eixo hipotálamo-hipófise. A hipófise, ela é uma glândula que está localizada lá na célula túrcica. Então, ela está ali pertinho do quiasma óptico, que é aquele cruzamento que é feito pelo nervo óptico, e está em contato direto aqui com o sistema nervoso central. Então, a gente tem o hipotálamo, que é uma parte do sistema nervoso central, composto por neurônios, e logo abaixo dele a gente vai ter essa glândula, que é a hipófise. A gente chama ela de glândula mestra do corpo, porque ela vai produzir os hormônios que vão controlar as outras glândulas. Então, de certa forma, dá para a gente dizer que ela é a glândula que controla todas as outras glândulas. Por isso ela é chamada de glândula mestra. E ela tem uma divisão em hipófise anterior e hipófise posterior. Enquanto a hipófise anterior ela produz os seus hormônios e secreta, a hipófise posterior ela apenas vai secretar os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então aqui vamos falar um pouquinho mais da neurohipófise, que é essa parte posterior. Ela basicamente é uma continuação do hipotálamo. Então, como eu tinha dito para vocês, o hipotálamo é uma parte do sistema nervoso central, logo ele é composto por neurônios. Então aqui a gente tem a representação do corpo desses neurônios, que é onde vai ser produzidos os hormônios. Então, essa célula, esses neurônios produzem os hormônios, que seriam quais? A ocitocina e o ADH. Esses neurônios, que são esses neurônios magnocelulares, lembra que magno, sempre que a gente fala magno, a gente está falando da ideia de grande. Então, são neurônios grandes que a gente tem ali no hipotálamo. Esses neurônios magnocelulares, eles vão produzir esses hormônios. E como que vai ocorrer a liberação? Eles vão percorrer esse caminho do axônio. Então, o axônio que sai do corpo do neurônio, ele vai se prolongar até chegar na neurohipófise. E quando ele chega na neurohipófise, ele libera esses hormônios, o ADH e a ocitocina. Então, tenham bastante isso em mente, que a neurohipófise ela não produz hormônios, ela só secreta os hormônios que são produzidos pela hipófise, pelo hipotálamo. A função desses hormônios, a ocitocina, ela tem um papel muito importante em várias funções do corpo. Mas o que a gente tem que saber mesmo, que são os mais importantes, é nesse período da gravidez, que ela vai estimular a contração uterina, que é super importante para o momento do parto, para fazer a injeção do bebê ali do útero. E ela também vai ser responsável por fazer a contração das glândulas mamárias. Então, ela não age diretamente sobre o estímulo da produção do leite, mas ela vai estimular a liberação desse leite pelas glândulas mamárias. Já o ADH, que é o hormônio antidiurético, ou também chamado de vasopressina, ele vai ter uma regulação lá no rim, regular o nível de eletrólitos no nosso corpo e o nível de água. Agora ele não tem tanta importância, mas quando a gente começar a estudar essa parte a partir da P1, quando entrar nas aulas de rim, ele vai ser um hormônio super importante. Então, a princípio, agora a gente não precisa dar muita atenção para ele. Agora falando da adenipófise, então que é essa parte que está à frente, está na parte anterior. Ela vai ser uma glândula de natureza epitelioide, as células dela. Então não é neurônio, da mesma forma como a neurohipófise. E ela vai secretar 6 importantes hormônios. Então a gente tem que saber cada um desses hormônios que a adenopófise vai secretar. Quando você não lembrar, tenta fazer a listinha, que são 6. A gente tem essa diferenciação entre células acidófilas e basófilas. Se
você quiser decorar, eu não acho que seja necessário, mas se vocês quiserem decorar, tenta lembrar das que são acidófilas, que são só duas, e daí o resto vai ser basófilo. Então, cada tipo de célula vai produzir um tipo de hormônio. A gente vai ter os somatotropos, que é a maior parte das células ali da adenopófise, que é responsável pela produção do GH, do hormônio do crescimento. Já as células lactotrópicos vão produzir a prolactina, que vai estimular as glândulas mamárias a produzir o leite, diferente da ocitocina, que é para a liberação do leite. Daí, entrando na parte das células basófilas, a gente vai ter os corticotrópos, que vai produzir o ACTH, o hormônio adrenocorticotrópico, então ele vai estimular a adrenal. Os tiriotrópos, que vão produzir a tireotropina, que é o TSH, que estimula a tireoide. E as células gonadotrópos, que vão produzir os hormônios que estimulam as gônadas. Então, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Eu sei que no início parece um monte de coisa que a gente nunca vai saber, nunca vai conseguir aprender, mas vocês vão ver que em cada aula a gente vai ver cada um desses hormônios, com exceção da prolactina, que não tem muito o que falar dela. Basicamente é saber que ela vai produzir, vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Todos os outros a gente vai ter uma aula para falar de cada um deles, até a chegar na P1. Então, com o tempo vai ficando mais fácil da gente distinguir e de organizar isso na nossa cabeça. Uma coisa importante que a gente tem que saber é o hormônio do crescimento é o único hormônio produzido pela adenopófise que não vai atuar diretamente estimulando outra glândula. Ou seja, todos esses outros eles vão estimular glândulas do corpo. O hormônio do crescimento ele vai estimular o corpo de uma forma geral, né? Ele estimula o crescimento das células e o funcionamento das células. Então ele age sobre todos os tecidos do corpo. A prolactina, diferente dos outros hormônios aqui produzidos pelas células basófilas, ela vai ser o único hormônio que vai estimular uma glândula exócrina. Então, todos esses hormônios aqui, eles são produzidos pela adenopófise, que é uma glândula endócrina, e eles vão estimular outras glândulas endócrinas do corpo. Já a prolactina, ela vai ser o único hormônio que vai estimular uma glândula exócrina, porque a glândula mamária, ela não é uma glândula endócrina. Ela vai produzir uma secreção, que é o leite, que vai ser colocado para fora do corpo. Então, é uma glândula exócrina. Já as células basófilas vão produzir hormônios que estimulam outras glândulas endócrinas. O hormônio adrenocorticotrópico, que é o ACTH, que vai estimular a adrenal, a tireotropina, TSH, que vai estimular a tireoide, e o FSH e o LH, que estimulam as gônadas, ou seja, ovário e testículo. Falando agora da adenipófise, da secreção, da regulação que ocorre na produção dos hormônios. Então, aqui a gente tem cada um dos hormônios produzidos pela adenipófise, então o TSH, a prolactina, o ACTH, GH, FSH e LH. 6 hormônios que a gente precisa saber. Existe uma regulação para a produção desses hormônios. Essa regulação vem lá do hipotálamo. Então, o hipotálamo, além de produzir aqueles dois hormônios, a ocitocina e o ADH, ele também vai produzir todos esses hormônios representados aqui acima, que são os hormônios que regulam a atividade da parte anterior da hipófise. Então, ele vai produzir o TRH, que é o hormônio liberador do TSH. Lembra que tem esse R de releasing, que é de liberação. Então, basicamente, é quase o mesmo nome do hormônio, só que com um R, para dar essa ideia de liberação. Então, é o hormônio que estimula a liberação do TSH. No caso do hormônio que age na regulação da prolactina, a gente vai ter uma exceção. Ou seja, todos esses outros hormônios aqui produzidos pelo hipotálamo, com exceção da somatostatina também, eles vão ter uma regulação positiva. Ou seja, o hipotálamo produz eles e eles vão lá na hipófise dar o comando para que elas produzam os seus hormônios. Quando a gente fala do hormônio que regula a prolactina, é o contrário. Quando o hipotálamo libera esse hormônio que regula a prolactina,
esse é um hormônio inibitório, ou seja, o hipotálamo ele manda um sinal para a hipófise anterior parar de produzir a prolactina. Uma coisa importante clinicamente para a gente saber é que esse hormônio liberado pelo hipotálamo, que vai lá e inibe a produção de prolactina, ele tem a mesma estrutura química da dopamina, que é um neurotransmissor ali utilizado pelo sistema nervoso central. Qual é a importância disso? Existem medicamentos que inibem a dopamina, principalmente antipsicóticos, usado, por exemplo, em pessoas que têm delírio. Vocês vão ver isso em psiquiatria. Basicamente, os antipsicóticos, eles agem inibindo a dopamina. O que acontece quando eu inibo a dopamina? Eu não consigo inibir só a dopamina que eu quero. Eu acabo inibindo toda a dopamina ali do meu sistema nervoso central, inclusive esse hormônio liberado pelo hipotálamo, que inibe a prolactina. Então, isso é uma questão de lógica, que às vezes é meio difícil de pegar no início, mas você vai treinando e vai conseguindo pegar. Se eu estou inibindo o que inibe, eu estou tirando a inibição. Então, perceba que se eu estou inibindo a produção da dopamina, eu estou deixando a hipófise anterior livre para produzir prolactina. Então, um dos efeitos colaterais desses medicamentos antipsicóticos que inibem a dopamina é aumentar a produção da prolactina, porque eu estou tirando aquilo que está inibindo ela. Então, isso é importante, a Aline gosta de cobrar na prova, e é importante também por uma questão clínica de saber efeitos colaterais de medicamentos. Já os outros hormônios aqui, eles não têm particularidade nenhuma, só saber que o hipotálamo vai secretar eles e esses hormônios vão lá na hipófise e estimulam a produção desses hormônios produzidos pela hipófise. No caso aqui do GH, a gente também vai ter tanto o hormônio liberador do GH, que vai ter esse estímulo positivo, quanto a somatostatina, que vai ser negativo. Então, aqui no caso, seria um feedback negativo, porque a somatostatina ela aumenta no corpo quando o GH aumenta muito. Então, de certa forma, é uma maneira que o corpo tem de deixar as coisas equilibradas. Quando aumenta muito o GH, eu aumento a produção de somatostatina, que vai lá e inibe o GH. Na fisiologia, de uma forma geral, sempre que você pensar em somatostatina, você pensa que ela vai estar inibindo. Principalmente lá nas aulas de trato gastrointestinal, a gente vai ver a somatostatina ela vai inibir todas as funções quando ela é liberada. E aqui dos gonadotróficos também, o hormônio liberador desses hormônios gonadotróficos, FSH e LH. A gente tem esse sistema portal hipotalâmico hipofisário, também não é muito importante, mas basicamente saber que existe ali uma rede interligando o hipotálamo na hipófise anterior, para que quando o hipotálamo secrete esses hormônios reguladores, eles caiam nesse sistema portal a partir aqui da artéria e sejam levados diretamente até a circulação da hipófise. Então isso é importante para a gente saber que é um estímulo muito rápido. Se você pensar que não existisse esse sistema aqui, o hipotálamo ia jogar os hormônios dele na corrente sanguínea e iria precisar acontecer todo o fluxo, esses hormônios passarem praticamente pelo corpo inteiro até chegar na hipófise anterior. Então é uma maneira de facilitar que seja um sistema que ligue os dois para que quando o hipotálamo jogue esses hormônios aqui no sistema portal, eles se encaminhem diretamente para a hipófise. Então é meio que instantânea essa regulação. Como eu tinha dito para vocês, cada um desses hormônios liberados pela adenipófise vai agir em outra glândula. Então a prolactina age na glândula mamária, que é uma glândula exócrina. Os gonadotróficos vão agir nas gônadas, ovário e testículo. Tireotrófico age na tireoide. Adrenocorticotrófico, ACTH, na suprarrenal ou adrenal. E daí a gente tem a exceção, que é o GH, que a gente vai falar nessa aula, que é o hormônio somatotrófico, que é o único que não vai agir em outra glândula, e sim no corpo inteiro. Então vamos falar do GH agora. Ele é o hormônio do crescimento, ou chamado de somatotrópico, somatotropina também.
E basicamente o que ele vai fazer é aumentar o tamanho das células e aumentar a divisão das células. Então, por isso que ele é chamado de hormônio do crescimento. Basicamente, o que ele faz é aumentar o metabolismo das células, o funcionamento delas. Uma coisa importante de a gente saber é que ele é secretado em impulsos. Então, a gente tem uma liberação em impulso aqui, depois ele vai diminuindo, depois a gente tem outra liberação em impulso, ele diminui de novo. Isso é importante para a gente saber que quando a gente está em período de crescimento, né, na infância, adolescência, o sono ele é muito importante porque é nesse momento do sono, aqui da meia-noite até as 3 da manhã, que é quando ocorre a maior liberação do GH. Quando a gente tem um sono desregulado ou que não tem as horas ideais, essa liberação e impulso ela não vai acontecer da maneira correta. Então, quando a gente não tem um sono regulado durante a fase de crescimento, o GH não é liberado da maneira correta e isso pode impactar no crescimento. Depois que a gente cresce, isso não tem tanta importância assim. O sono vai continuar sendo importante em muitas funções, mas não nessa parte do crescimento, porque daí a epífise dos ossos já fechou, a gente não consegue mais crescer. Como que o GH ele vai atuar no corpo? Então ele é liberado lá pela adenipófise, cai na corrente sanguínea. O que o GH vai fazer quando ele cai na corrente sanguínea? Ele vai se espalhar pelo corpo e vai chegar nos tecidos, em vários tecidos. A gente tem duas formas de ação do GH. Ele pode agir diretamente nas células, ou seja, as células têm receptores para o GH, e ele vai se ligar nesse receptor e vai exercer a função dele de aumentar o metabolismo. Então aqui a gente tem a via representada, GH, indo até os tecidos e fazendo eles crescerem, seja por aumento do número de células, seja pelo aumento do tamanho das células. Só que isso não é tão efetivo. Por quê? Porque a meia-vida do GH é menor que 20 minutos. Isso significa que, logo após ele ser liberado, né, 20 minutos, ele já está na metade da concentração que ele foi liberado. Então, em pouco tempo, esse GH que foi liberado, ele já vai começar a decair. Então, não é muito efetivo essa atuação direta dele nos tecidos. Porém, outra forma dele agir é por meio das somatomedinas. O que é isso? O GH, ele vai pela corrente sanguínea, chega lá no fígado e ele começa a estimular o fígado a produzir essas substâncias chamadas somatomedinas. Existem vários tipos de somatomedinas, mas a principal delas é o IGF, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Quando a gente tiver a aula de pâncreas, que a gente estudar a insulina, vai ficar mais claro o porquê que o GH ele produz uma substância que é chamada de fator de crescimento semelhante à insulina. Vocês vão ver que o GH e a insulina eles agem junto para fazer esse crescimento do corpo. Então a insulina ela também, entre aspas, é um hormônio do crescimento. Se a gente não tiver insulina, a gente não consegue fazer as células crescerem. E esse GF1 ele vai ser um intermediário, ou seja, ele é produzido pelo fígado, estimulado pelo GH, né? O fígado que foi estimulado pelo GH produz o IGF, e o IGF tem uma meia-vida de 20 horas. Então, perceba que é muito maior do que a meia-vida do GH. E esse IGF, que vai ficar na corrente sanguínea por quase um dia, nessa concentração alta que a gente precisa, e daí sim ele vai conseguir agir pelo corpo de uma maneira mais efetiva. Basicamente, todos os tecidos do corpo vão ser estimulados pelo GH, mas a gente vai ter essa ação principalmente no crescimento das cartilagens e dos ossos quando a gente estiver nessa fase do crescimento até ali os 20, 21 anos, que é o momento em que vai ocorrer o fechamento das epífises do osso, e daí o GH não vai mais ter essa função de crescimento, porém ele continua tendo a função de aumentar o metabolismo. Sempre que a gente pensar num hormônio, isso é algo que a Aline fala, a gente precisa pensar numa palavra-chave que defina o que esse hormônio vai fazer. No caso do GH, essa palavra-chave é deposição de proteína. Isso era algo que eu tinha um pouquinho de dúvida quando eu estudei essa parte, porque eu não entendia muito bem o que era deposição de proteína, apesar de parecer um tanto óbvio.
Então eu vou tentar esclarecer para ficar mais claro, para ficar mais fácil de vocês entenderem. A gente tem que pensar na deposição de proteína como um aumento da produção da proteína e uma diminuição da destruição da proteína. Então a gente tem que pensar matematicamente. A deposição de proteína nada mais é do que eu deixar um saldo positivo, ou seja, no corpo vai estar acontecendo o tempo inteiro produção de proteína e destruição de proteína, que é o catabolismo. Para a gente ter deposição, ou seja, sobrar proteína no corpo, a gente precisa aumentar a produção e fazer com que essa produção seja maior do que a destruição. Porque quando eu faço a conta daquilo que eu produzi, tirando, subtraindo o que eu destruí, eu vou ter o meu saldo positivo, ou seja, eu vou ter a minha deposição. Eu estou produzindo proteína a mais do que o meu corpo tinha. E como que o GH vai fazer isso? Como que a gente produz proteína? Isso a gente vê lá em bioquímica. A gente precisa pegar os aminoácidos, colocar para dentro das células e começar o processo de transcrição e tradução, que isso a gente vê lá na genética. Então, basicamente, o GH ele vai agir em todas essas etapas de produção de proteína. Ele vai facilitar a entrada dos aminoácidos na célula, ele vai facilitar o processo de transcrição e facilitar o processo de tradução até que a gente consiga formar a nossa proteína. Isso a gente está mexendo no aumento da produção, mas ainda a gente precisa mexer na diminuição da destruição, ou seja, diminuição do catabolismo. E o GH também vai ter uma ação sobre isso. Então, aqui, quando a gente for ver o efeito do hormônio sobre proteína, gordura e carboidrato, a gente sempre tem que pensar na lógica. O que eu vou fazer para aumentar a produção de proteínas e diminuir a quebra dessas proteínas? Então, como eu tinha dito para vocês, para aumentar o número de proteínas através desse efeito direto nessa cadeia de aminoácidos, ele vai aumentar o transporte desses aminoácidos pelas membranas das células, aumentar o processo de tradução e transcrição, que é de fato quando eu tenho a produção da proteína, e ele vai reduzir a proteólise. Então, essa proteólise é esse processo em que eu tenho uma proteína e eu vou destruir para separar os aminoácidos. O GH vai agir mexendo ali nas enzimas e bloqueando essas reações para que a proteólise não ocorra. Então eu diminuo a minha destruição de proteínas. Porém, a gente sabe que o metabolismo de proteínas está muito ligado a gorduras e carboidratos também. Então o GH ele vai agir nesses processos para aumentar essa deposição de proteína. O que ele vai fazer nas gorduras? Ele vai fazer lipólise, ou seja, pegar pedaços de gordura, né, moléculas de gordura, e ele vai estimular a quebra dessas moléculas para que eu libere ácido graxo no corpo. Como vocês veem lá em bioquímica, os ácidos graxos eles são uma fonte de energia, assim como a glicose, assim como os aminoácidos. Qual que é a ideia de eu liberar ácido graxo no corpo? Se eu consumo muita glicose para a produção de proteína, o que o corpo vai começar a fazer? Pegar aminoácido e transformar em glicose, pelo processo de gliconeogênese, ou seja, a formação de aminoácido, produção de glicose a partir de uma fonte que não é açúcar, no caso o aminoácido. Mas o GH não quer que os aminoácidos sejam usados na produção de energia, na produção de ATP. Ele quer que os aminoácidos se transformem em proteína, lá pelo processo de transcrição. Então ele quer evitar o uso da glicose e dos aminoácidos para eu evitar esse processo de gliconeogênese. Então ele vai é como se ele pegasse e transferisse a produção de energia para as gorduras. Então é como se ele colocasse como prioridade usar as gorduras para produzir a energia para eu evitar esse uso de glicose e aminoácidos. E daí a gordura vai começar a ser a principal fonte de energia no corpo quando eu tenho níveis de H aumentados. E a ação dele sobre o metabolismo dos carboidratos tem a mesma lógica.
eu quero diminuir a captação de glicose pelos tecidos, porque eu quero evitar que essa glicose seja muito utilizada, porque se eu diminuir os níveis de glicose, os aminoácidos vão para a via de produção de proteína. E eu quero evitar isso. Então ele começa a aumentar a quantidade de glicose no sangue, porque essa glicose não está saindo do sangue para ir para as células, ela está ficando retida no sangue. E com isso, mais glicose também começa a ir para o cérebro, porque lembra que para ir para dentro das células do corpo, a glicose precisa de insulina, mas para ir para o cérebro não. Ela vai de forma livre, ou seja, quanto mais glicose eu tenho no sangue, mais glicose vai estar indo para o sistema nervoso. Isso é importante porque o GH ele também é conhecido como um hormônio do estresse, o hormônio do trauma. Ou seja, quando a gente está em trauma, quando a gente sofre algum acidente, quando a gente está em uma situação de perigo, o corpo vai liberar GH. E esse GH é importante para fazer a glicose do sangue subir, para que eu leve essa glicose para o cérebro, porque em uma situação de risco, numa situação de trauma, a gente não pode deixar que o sistema nervoso seja lesionado. É uma das prioridades do corpo, dar todo o suporte que o sistema nervoso precisa para que ele não sofra um trauma. Só que esse aumento da glicose no sangue, ele vai acabar gerando uma maior liberação de insulina, porque a insulina, como vocês vão ver lá na aula de pâncreas, ela aumenta a liberação da insulina conforme a quantidade de açúcar que eu tenho no corpo. Eu comi, tenho muito açúcar no sangue, libero mais insulina. Quanto mais insulina eu libero, mais resistente a longo prazo os meus tecidos do corpo vão ficar a essa insulina. Então, isso tende a gerar uma resistência à insulina que pode levar a uma diabetes. Então, o GH ele pode ajudar, quando ele tem níveis muito aumentados, a induzir essa resistência à insulina. Como que é a regulação da liberação de GH? Como eu tinha falado para vocês, é o hipotálamo que regula a função da hipófise, através daquele hormônio liberador do hormônio do crescimento, o GHRH, e a gente tem a grelina também, que é o hormônio da fome. Então, como que funciona isso? A gente sentiu fome, nosso estômago começa a produzir grelina. A grelina vai estimular a secreção de GH. Quando a gente está em jejum, a gente tem pouca glicose no sangue. Então faz sentido a gente pensar que a gente libera a grelina, que vai estimular o GH, e o GH vai fazer subir a minha glicose no sangue, ajudando nesse processo de jejum que eu estou ali, para que eu não tenha uma hipoglicemia. Quais que são os fatores que estimulam, então, essa liberação do GH? Tudo vai fazer sentido nessa lógica que a gente está criando da função do GH. Se eu estou em jejum e hipoglicemia, eu vou estimular a produção de GH, porque ele vai aumentar a minha glicose. Se eu tenho baixa concentração de ácido graxo no sangue, eu também estimulo a produção de GH através do hipotálamo, porque esse GH vai aumentar a liberação de ácido graxo. Dormir, como eu tinha dito para vocês, aquela questão dos pulsos que acontece, e também pela questão do jejum, né? Quando a gente dorme lá, 8 horas a gente fica sem comer, porém, se você medir a glicemia de uma pessoa que está dormindo, ela não vai dar baixa, apesar de estar tanto tempo sem comer, porque o GH está regulando isso. Ele aumenta durante a noite e ele consegue aumentar essas concentrações de glicose para que a gente não tenha hipoglicemia durante a noite. Quando a gente faz exercícios, excitação, a gente precisa desse aumento da glicose e esse aumento da produção de proteína. Então, vai ter liberação de GH. E como eu tinha dito para vocês, trauma, qualquer situação de perigo, nervosismo, o GH vai ser liberado. E ele é um dos hormônios do trauma junto com o cortisol e as catecolaminas. Então, a gente precisa ter claro isso na mente, que a gente tem esse trio de hormônios liberados durante o trauma. Isso vocês vão voltar a ver quando vocês tiverem cirurgia. A cirurgia por si só, o corte, está gerando um trauma e o GH vai aumentar quando a gente tem esse processo de trauma. E o outro é o cortisol, que é liberado lá pela suprarrenal. E as catecolaminas são
adrenalina e noradrenalina. Também faz sentido a gente pensar que o sistema nervoso simpático vai estar ativado em momentos de trauma. Aqui é mais curiosidade, não lembro tanto disso cair na prova. É mais na prova de RI, que a Aline gosta de cobrar essas coisas. A gente vai ter alguns distúrbios envolvendo o GH. Então, como eu tinha dito para vocês, a diabetes, por conta dessa resistência à insulina que ele gera. Esteatose hepática, porque eu estou começando apesar de eu estar quebrando muita gordura e liberando muito ácido graxo, esses ácidos graxos começam a se depositar em alguns lugares, gerando essa esteatose hepática. Então, eles se acumulam no fígado, a gente vai ter esse excesso de gordura lá no fígado, que é a esteatose hepática. A cetose, justamente porque eu vou ter muito ácido graxo sendo usado na produção de energia, essa lipólise excessiva gera muita produção de corpos cetônicos, eu tenho esse processo de cetose. E daí a gente tem aqueles distúrbios do crescimento mesmo, o gigantismo e a acromegalia, que basicamente são a mesma coisa, só que em períodos da vida diferentes. Então, o gigantismo é quando uma criança, quando eu estou num período que eu ainda estou crescendo e eu não tenho GH suficiente, né? Eu tenho uma diminuição da produção de GH, ou melhor, um aumento da produção de GH. O que que isso vai gerar? As minhas epífises do corpo ainda estão abertas, então as cartilagens, os ossos ainda estão crescendo. Se eu tenho um aumento muito grande da liberação de GH, eu vou ter o gigantismo, que são essas pessoas que têm uma estatura enorme, mas que todo o corpo dela é proporcional a esse aumento, porque o GH conseguiu fazer tudo crescer. Já a acromegalia é quando uma pessoa já na fase adulta, já fechou a epífise, não tem mais como ela crescer, eu começo a ter essa secreção aumentada de GH, e isso vai fazer ter o crescimento desproporcional de algumas estruturas do corpo. Então, os ossos não vão mais estar crescendo, mas aí começa a crescer a mão, a face fica com esse tipo aqui que está aparecendo na foto, que é tipo um rosto que é desproporcional às estruturas. Então, o nariz fica muito grande, o queixo fica muito grande, a testa fica muito grande, mas os ossos não crescem mais. Essa aula era isso, gente. Na próxima eu falo para vocês de gônadas e de tireoide. Como eu disse para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamar. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Até mais. Abraço.